Olá, olá, queridos amigos do Jurisprudência Descomplicada. Você já sabe, tem julgado novo importante do STF, do STJ, do TST publicados. Nós, da JD, vamos descomplicar para vocês. Vocês sabiam que quando um paciente que tem plano de saúde particular é atendido na rede pública pelo SUS, ou em situação de emergência, ou por falta de suporte da operadora, é possível que o poder público cobre ressarcimento dos valores gastos pelo SUS da operadora de plano de saúde a qual está vinculado esse paciente? É isso mesmo, pessoal. Esse é um tema extremamente importante, principalmente para quem estuda na área federal. E sabendo disso, o STJ fixou uma tese no tema 1147, em que se discutia o prazo prescricional e o termo inicial deste prazo para que o SUS pudesse cobrar das operadoras do plano de saúde pelos valores gastos com seus pacientes na rede pública de saúde. Muito bem, para que vocês entendam melhor o que o STJ disse, para que vocês compreendam a tese fixada no tema 1147, a gente precisa trazer aqui um caso a título ilustrativo. Então vejam só. Imaginem que a dona Maria, ela tem um plano de saúde tal, e ela, quando vinha caminhando na rua, sofreu um acidente e teve ali uma lesão bastante importante e precisou de um atendimento de urgência ou de emergência. No mesmo momento, populares chamaram ali o SAMU, chamaram o Serviço Público de Saúde, e a dona Maria foi atendida num hospital público. Em razão da gravidade da sua lesão, da sua enfermidade, ela precisou ficar uns dias internada, passou por procedimentos cirúrgicos, teve atendimento de enfermagem, atendimento médico, cirurgias, anestesias, medicamentos e instrumentos para a utilização e manutenção do seu quadro de saúde e melhoramento, evidentemente, da sua situação. Quando a dona Maria toma alta, o seu prontuário, a sua documentação médica é encaminhada para a Agência Reguladora Federal que atua no setor, que atua no segmento, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma agência reguladora em nível federal. A ANS vai fazer a avaliação do custo que o SUS teve com o atendimento da dona Maria e vai, depois de um processo administrativo, no qual foi respeitado o contraditório e ampla defesa, notificar a operadora do plano de saúde para que ela promova a sua defesa e faça o pagamento do valor que o SUS teve que arcar com essa paciente. E aqui surgiu o debate, pessoal. Qual é o prazo, então, que o SUS, por meio da ANS, tem para cobrar das operadoras do plano de saúde e qual é o marco inicial da contagem desse prazo? Muito bem. Primeiro, pessoal, vocês precisam saber que existe uma lei que autoriza que o SUS, por meio da ANS, faça a cobrança desses valores. É o artigo 32 da Lei 9656 de 98. Muito bem. E aí se discutiu, senhoras e senhores, dois prazos prescricionais. Ora o prazo de 3 anos, ora o prazo de 5 anos. Evidentemente que as operadoras de plano de saúde defendiam que o prazo que o poder público tinha para promover o ajuizamento da ação de reparação, de ressarcimento, era de 3 anos, com base no Código Civil. Sustentavam as operadoras do plano de saúde que se tratava de uma relação de mero ressarcimento a atrair a aplicação do Código Civil. E mais, para as operadoras de plano de saúde, pessoal, esse prazo deveria contar a partir do atendimento do paciente. Porque, segundo as operadoras do plano de saúde, a partir deste momento é que nasce o dano para o SUS a fazer surgir a sua pretensão, que deveria, segundo essas operadoras, ser exercida no Poder Judiciário num prazo de 3 anos, com base no que dispõe o Código Civil. E já se discutiu a constitucionalidade desse dispositivo, foi reconhecido constitucional pelo Supremo, e então, num segundo momento, essas operadoras passaram a discutir. Ok, a gente tem que reparar os danos que os pacientes que são vinculados aos nossos planos geraram ao SUS. Mas então nós vamos discutir a partir de agora o prazo. E nós entendemos que o prazo é de 3 anos a contar do atendimento do paciente no sistema público de saúde, certo? Por outro lado, o poder público, por meio da ANS, trazia uma tese bastante diferente e que tinha o condão de alterar sensivelmente esse debate. O que disse a ANS? A ANS disse que a relação entre o poder público e as operadoras de plano de saúde, nesse contexto, é uma relação de direito administrativo, uma relação de direito público e não de direito privado.
motivo pelo qual não se atrai aqui, no caso concreto, a aplicação do Código Civil, mas sim a aplicação do Decreto 20.910 de 1932, que regulamenta o prazo prescricional nas demandas que envolvem o poder público. E mais, o poder público, além de sustentar a tese de que o prazo prescricional era de 5 anos, ainda sustentava também que o marco inicial da contagem desse prazo prescricional era a data em que a ANS, depois de concluído o seu processo administrativo, notifica a operadora do plano de saúde do débito que ela tem com o SUS. Então vejam, são duas teses bastante distintas e que o STJ teve que enfrentar e definir um posicionamento. A tese, para resumir, das operadoras de plano de saúde era que o prazo prescricional era de 3 anos, com base no Código Civil, e esse prazo deveria ter o início da sua contagem lá do dia do atendimento do paciente na rede pública de saúde, que foi quando houve o gasto público com essa pessoa. Por outro lado, a ANS, defendendo o SUS, sustentava que o prazo prescricional não era de 3 anos, mas sim de 5 anos, com base no Decreto 20.910 de 32, uma vez que se trataria ali de uma relação de direito público, e esse prazo teria o termo inicial de sua contagem lá depois do processo administrativo em que se apurou os valores efetivamente devidos pelas operadoras de plano de saúde e que, a partir do que, a ANS fez a notificação para efetivo pagamento. Então era dessa notificação que se colocaria a operadora em mora e a partir dali se passaria a correr o prazo prescricional. E vocês conseguem enxergar, provavelmente, uma grande diferença entre as duas situações. Ao se adotar uma tese ou outra, será determinante para a gente definir nos casos concretos, daí por diante, qual estaria prescrito ou qual não estaria prescrito. E considerando que esse debate surgiu de modo bastante frequente lá no STJ, para que a Corte Superior definisse o prazo prescricional e o termo de início da sua contagem, é que o STJ afetou recursos especiais em sede de recursos repetitivos e fixou uma tese no tema 1147 para definir de uma vez por todas sobre essa questão. E a tese fixada pelo STJ no tema 1147, que vai começar a cair em prova em seguida, em 2025 e 2026, foi a seguinte: nas ações com pedido de ressarcimento ao SUS de que trata o artigo 32 da Lei 9656 de 98, é aplicável o prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto 20.910 de 32, contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores. Portanto, meus amigos da JD, quem venceu essa batalha jurídica foi o poder público, foi a ANS. Prevaleceu a tese, portanto, que o prazo prescricional para ajuizar ação de reparação, de ressarcimento em favor do SUS, em face das operadoras do plano de saúde, é de 5 anos a contar da notificação da decisão administrativa da ANS que fixou e apurou os valores efetivamente devidos pelas operadoras do plano de saúde. Anotem essa dica, entendam esse julgado, porque ele estará nas provas nos próximos meses e essa dica vale principalmente para quem estuda para a área federal e para quem estuda para procuradorias, meus amigos, certo? Se esse conteúdo te ajudou, curte o nosso canal, aperta no sininho para receber mais dicas. Um forte abraço a todos.